James Onig aqui no nosso 11 News. Somente nas Ilhas Canárias há mais de 6.000 crianças negras indocumentadas vivendo em abrigos públicos. E no caso ali político da Espanha, né, o Vox não aceita que o encargo seja repartido com o restante da Espanha e o PP, cumprindo a Constituição, aceita a transferência dessas crianças para outras comunidades autônomas. E adorei a expressão do Ricardo Franco: não existe pessoa ilegal, né? Pode ter um cidadão sem papéis, mas ilegal, quer dizer, é um vocabulário que já não se deve mais usar. James Onig, bem-vindo aqui. Queria um comentário seu a respeito de tudo isso. Conde, amigo, como é que você está? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente, a situação dos refugiados no mundo é um problema que vai ter que ser enfrentado com muita calma, muita atenção e muita humanidade, porque envolve tráfico humano, envolve campo de refugiados, envolve uma série de situações que são necessários, como o Ricardo estava falando, protocolos muito bem organizados para promover essa integração. Infelizmente, a gente sabe que isso não está acontecendo e os arrobos nacionalistas e, vamos dizer assim, fanáticos que colocam racismo no meio do caminho acabam dificultando a situação. É complicado. Lembrar, Conde, é importante lembrar que no caso da Espanha é uma população que está envelhecendo também. Então, existem aí demandas de recursos humanos e trabalho que vão ser fundamentais nas próximas décadas. James Onig me mandou aqui uma listinha de temas importantes para comentarmos. Onig, sempre muito disciplinado, sempre me manda aqui. Se todos os convidados, olha eu fazendo a crítica no ar, né? Se todos os convidados me mandassem, facilitaria. Mas eu não quero facilidade para o meu trabalho, não, né? Trabalho, quem quer moleza, como diz o ditado, senta no pudim. Exatamente. Onig, seu time ganhou ontem, Onig. Parabéns, viu? Muito obrigado por lembrar que o Corinthians ganhou. Porque a gente estava meio desesperado. Tá na lanterna ainda, mas ganhou, né? Não, parabéns aí. Mas você precisa lembrar que estava na lanterna? Pô, caramba. O Onig, escolha de J.D. Vance para vice de Trump. O que significa esse processo eleitoral agora para você? Olha, Conde, J.D. Vance vem de uma outra estirpe política dentro do Partido Republicano. Olhando bem, ele pode ter espírito republicano, ele pode ter todos os matizes republicanos, mas tem um detalhe importante com ele. Ele é novo dentro do partido. Ele é novo dentro do partido e vem justamente de movimentos ultraliberais. Um desses movimentos ultraliberais que ele faz parte está ligado ao Vale do Silício, a nova geração do Vale do Silício, dos grandes investidores na área de tecnologia. E essa nova geração do Vale do Silício tem relações muito próximas, eu diria viscerais, com as agências de fomento norte-americanas e estadunidenses, que podem, com certeza, encomendar deles projetos na área de software, inteligência artificial, localização, satélites, que acabam transformando esse grupo hoje num grupo muito poderoso. Eu não diria que Vance foi imposto por esse grupo, mas a escolha de Trump sofreu com certeza influência desta moçada que está muito ligada à CIA, ao FBI, a grupos que trabalham em conjunto com as grandes agências americanas. E ele vem justamente do Conservative Movement, que é um movimento conservador, dando voz, então, a este grupo político que está dentro do Partido Republicano. Onig, enquanto isso, Israel continua assassinando, matando de maneira brutal em Gaza. Aqui tem uma informação de que o Hamas ameaça abandonar negociações de paz, que estavam até avançando um pouco nas últimas semanas, após ataques israelenses com centenas de civis mortos. Atualiza para a gente como que está a situação em Gaza nesse momento. Nos últimos dias, Conde, por uma razão técnica, com razões técnicas ditas pelas forças de defesa de Israel, eles caminharam muito para dentro das microcidades em volta da cidade de Gaza.
Em um desses lugares, eles identificaram a presença de líderes do Hamas, iniciaram um bombardeio pesado e acertaram um lugar de pessoas refugiadas. São mais de uma centena de mortos, um momento, justamente no momento onde estavam começando as aproximações para uma nova rodada de negociação, e aí surgem as divergências no campo das notícias, porque logo no primeiro momento, um porta-voz do Hamas, né, disse claramente que o Hamas se retiraria das negociações. Horas depois, isso foi desdito, né, eles passaram a aceitar continuar nas negociações, só que num clima de tensão que dificulta ainda mais a solução do problema. Infelizmente, Conde, as novidades nunca são boas, né? Porque continuam havendo bloqueios para a chegada de ajuda humanitária e a comunidade internacional continua, infelizmente, num jogo teatral, sem tomar uma atitude um pouco mais severa em relação ao que vem acontecendo dentro da região de Gaza. Não, para constar, eu vejo a cobertura, vamos ter como referência a mídia brasileira, né, hereditária, empresarial, a diferença na cobertura do atentado contra o Trump. Perfeito. E da guerra, do genocídio em Gaza. Na guerra contra o Trump, você tem lá uma âncora dizendo o seguinte, né? Por que tentar as coisas pela violência? Não pode usar da violência. Em Gaza, você tem a mesma dizendo assim, 500 palestinos foram mortos. Ponto. Próxima notícia. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Eu estou para dizer que realmente o jornalismo brasileiro, a despeito de alguns talentos, de alguns nomes importantes, estruturalmente falando, empresarialmente falando, é o pior do planeta. Pior que o americano. Né? A parcialidade é muito triste, Conde, do jeito que eles estão construindo a narrativa aqui. É muito triste, é vergonhoso para o futuro. Eles estão defendendo o Trump, quer dizer, você não precisa defender só porque o Trump sofreu um atentado. Você não pode esquecer que ele é também um sujeito violento, corrupto, mentiroso, né? Enfim, cheio de processos. Você não pode esquecer isso. Não pode. É uma coisa muito clara que é possível separar a violência política, que ele foi alvo, vamos dizer assim, da proposta política dele, que não é nada diferente do que a gente vê por aí. A grande diferença entre democratas e republicanos, e é importante a gente frisar isso, é que nesse momento os republicanos são mais isolacionistas, mas não menos belicistas. É isso que é importante a gente lembrar. Os republicanos tendem a fazer a coisa do jeito americano, do jeito estadunidense, sem muitos conchavos ou alianças externas, mas tendem a fazer. Enquanto que os democratas, envoltos às vezes num celofane mais colorido, né, querem fazer alianças, querem fazer acordos, mas são tão violentos quanto os republicanos em outros momentos da história. Então, o que nós estamos assistindo é uma divisão interna mesmo, muito clara dos Estados Unidos. James Onig está latino-americanista hoje conosco aqui, porque ele me mandou uma informação de que o governo da Colômbia está enfrentando uma nova guerrilha. Explica isso para a gente, meu querido Onig. Então, Conde, quando as Farc decidiram abandonar as armas e se transformar num movimento político, uma pequena porção dos antigos guerrilheiros, comandantes, resolveram então negar esse acordo e não aceitaram a entrega das armas. E começam a se organizar nas florestas colombianas para a retomada, mais uma vez, da luta armada. Porém, agora o governo colombiano é de uma outra matiz política. A gente sabe muito bem que o governo Petro é um governo aberto a negociações. Mas me parece que este grupo que está agora tentando voltar com a guerrilha, ele também tem influências externas e não quer mais negociar com o governo Petro, colocando a situação no centro-norte da Colômbia num clima de tensão jamais visto nos últimos 4, 5 anos. Então, infelizmente, é perceptível a passagem de tráfico de armas, é perceptível a aliança com, vamos dizer assim, milícias locais, o que transforma aí, Conde, um problema muito grave
que deveria ser exclusivamente político, num problema de segurança pública. E o governo Petro, para poder responder a esta situação que está muito clara, ele tem que, vamos dizer assim, assumir uma postura um pouco mais rigorosa no campo da polícia e das Forças Armadas, que não era o esperado, né, pelo governo. O governo é um governo negociador, um governo que exigia única e exclusivamente a deposição das armas. E esse grupo está resistindo muito e ameaçando muitas localidades no centro-norte da Colômbia. O Rames, o caso daquele filho do Gustavo Petro, sim, que estava para ser preso ou foi preso, você tem alguma informação sobre essa situação? Sim, o processo ele entrou com recurso, o processo continua rolando, né? Ele está em liberdade, o filho ele do está em Petro. liberdade condicional. Infelizmente, existem indícios de que realmente aconteceram problemas muito sérios, e o presidente já disse claramente que isso se trata de uma questão de responsabilidade do filho. Eu acho que o Gustavo Petro podia pegar uns conselhos aqui com o Bolsonaro e fazer essas reuniões ali dentro do governo colombiano. Como é que eu libero meu filho? Não sei que, aquela coisa toda. Senhora, que baixaria, Conde. Baixaria. Que é isso? Os caras estão resolvendo problema de condomínio, né? Parece que eles moram num prédio e vão falar com a síndica para não aplicar multa. Porque o menino... tem um convidado que vem aqui que fala assim: não, o caso do Bolsonaro não é corrupção, quer dizer, é chinelagem, né? Eles são de um nível baixo, mas tão baixo. Por isso que as elites não se identificaram totalmente com o Bolsonaro. É pelo nível baixo dele. Exatamente. E agora ele acha que tem um poder na mão, mas eu acho que ele não vai conseguir materializar muita coisa, não, viu, Conde? Eu tô achando que a Também, coisa. Olha, Onig, pode completar. Não, eu tô achando que a coisa é mais na coação mesmo. Ou seja, enquanto ele tem cartas para coagir as pessoas estão com ele. Mas na hora que dá a virada, o pessoal afasta rapidinho. Eu acho que nós vamos ter. Eu estou analisando isso tudo pelas injunções históricas e pelas decepções que a gente teve. Então tá fácil de prever o que vai acontecer assim modestamente, né? Modeste as favas, aquela coisa. Eu acho que, por exemplo, o atentado contra o Trump não vai resolver a vida do Trump. Uhum. Acho que a coisa começa-se, as pesquisas começam a mostrar que realmente não mudou nada, e que aqui no Brasil essa coisa de a direita ser forte, eleger, também não vai ser muito bem sucedida. As coisas estão limitadas. Por mais que o Brasil tenha a sua vocação conciliatória infernal e insuportável, a gente vê que essas figuras... Quer dizer, o povo brasileiro existe, né? Ele está lá. Isso, exato. Não é inerte, né? Exato, essa questão da existência, da pertinência ao país, a fazer parte de uma comunidade territorialmente organizada, ou menos organizada, mas mais voluntariosa, obriga a gente a olhar para pesquisas, para essa sucessão política, para esses fatos, sempre com o pé atrás. Porque as pesquisas que eu separei muitas agora, Conde, para dar uma estudada entre hoje e amanhã, nessa questão das pesquisas pós-atentado ao Trump. Me parece que teve uma questão bem diferente aí, que esperavam que haveria uma santificação. Comoção, né? Isso, boa. Uma comoção. Não teve, né? Não teve. Então, o que será isso? Eu estou tentando interpretar, separei vários links já. Se a Globo fosse americana, aí talvez tivesse comoção, né? Porque a Globo ela induz a comoção, né? No caso da facada do Bolsonaro, foi isso o que aconteceu, além das redes e tal. Ô, James, olha só, eu tô com uma cadeira bonita igual a sua agora, ó, tá vendo? Olha, a minha não vira tanto assim, não. A sua não gira? Não, mas tá bonito aí mesmo, hein? Tá bonito agora o negócio aqui. E eu quero dizer o seguinte, daqui a pouco eu vou arrumar um suspensório que nem o seu, para concorrer com você aqui. Aqui, ó. É bonito. Esse suspensório é maravilhoso. Zé Carlos Faria, e a Opus Dei atua partidariamente ou nas sombras? Ô, Zé, rapaz, não complica a nossa vida agora, o programa está terminando. Ô, Zé, eu prefiro falar do lançamento do filme do Sidney Magal, hein? Porque... Aliás, me falaram que o filme Divertidamente, aquela animação, tá super bonitinho, né? Eu tô louco para ver aquilo lá. Dar uma relaxada. É ótimo.
Obrigado, Zé Carlos. Beijo para você. O Fernando está dizendo aqui. É isso que faz CIA, FBI, M6, Mossad, KGB e a BIM. Normal. Só não pode ser pego. Essa é a regra. Por essa razão, parecem incompetentes quando a casa cai. Exatamente. Aí, Fernando vai. Onig, você me disse também sobre uma certa questão. Bom, vamos para a eleição na Venezuela, né? Sim. Tá batendo aí, né? Como é que estão os bastidores dessas eleições aí? Olha, Conde, as pesquisas ainda dão muita vantagem para Nicolás Maduro, mas à medida que estamos nos aproximando do dia da eleição, começam já as choradeiras, começam já os problemas, a oposição já dizendo que encontra problemas ali, problemas acolá. O Tribunal Eleitoral não está conseguindo dar conta das demandas contra um candidato ou outro. Existem alguma possibilidade de um dos candidatos, talvez, alguém da oposição, difícil dizer quem é, conseguir emparelhar um pouco com ele na reta final. Vamos dizer que nós estamos a 10 dias, 11 dias das eleições. Então, os próximos dias serão cruciais para a gente entender qual vai ser a choradeira pós-fechamento das urnas. Lembrando que o sistema eleitoral da Venezuela ele é muito avançado com urnas eletrônicas, já foi aferido, já foi contado, já foi checado várias vezes e não tem essa de falar que houve fraude. O que a gente identifica de problema é na questão da justiça eleitoral, que barra ou permite certas candidaturas. Como dessa vez vai ser uma eleição majoritária para presidente, me calculo que entre 27, 28 milhões de venezuelanos têm direito a voto. Agora a gente tem que ver como é que o governo vai se articular para garantir que a choradeira que existe depois das eleições, numa eventual vitória de Maduro, não se transforme de novo numa crise política. Então vai ter muito problema Parece no que a pós-eleitoral. Venezuela está predestinada, né? Mesmo se o Maduro vencer, possibilidade de se conflagrar ali um problema perpétuo. Sim. E se perder, então, nem se fala, né? Aí sim. Eu quero ver aí o que a acontece. coisa fica difícil. Mas o opositor ao Maduro, que tem chances, como é que é o nome? Esqueci o nome dele. É o que substituiu a Corina, né? Isso, ex-diplomata, me fugiu o nome. Você tem dados de alguma pesquisa, assim, de quantos Não, então, por cento? ele subiu sim. Subiu 4 pontos nas pesquisas mais confiáveis, mas mesmo assim ainda dá Maduro. Ainda dá Dá de Maduro. muita distância, não? Não chega a ser muita distância. 8, 9 pontos agora. 8, 9 pontos, você só sabe quando abre as urnas. Exatamente. 10 pontos você só sabe quando abre as urnas. Meu querido James Onig, eu acho que nós temos um tema aqui para terminar, que é o anúncio dos novos campos de gás na Bolívia. O que rolou ali na Bolívia? Petrobras vai lá tirar esse gás? Vai oferecer, logicamente, o governo boliviano vai oferecer parcerias, porque se trata de um campo consideravelmente grande, com possibilidade de muitos lucros e que traz um alento maior à Bolívia, que durante muito tempo está com dificuldades de renovar o seu parque industrial petrolífero e gaseífico, porque não tem dinheiro para comprar equipamentos novos, muitas vezes estão muito caros. E um país como a Bolívia, Conde, necessita desse tipo de situação, porque a gente costuma dizer no jargão lá da geopolítica para os alunos, é um landlocked country, é um país sem saída para o mar. Então, qualquer recurso energético que ela tenha no seu território, ela pode ser exponencialmente favorecida e evita que importe muita coisa. Mas qual o grande problema? Este gargalo tecnológico, que a Bolívia desenvolveu bastante, mas está um pouco sucateada para poder explorar isso. Dizem as más línguas, Conde, que uma das tentativas do golpe, lá aquele golpe ridículo que tentaram dar, está ligado a isso, porque a Bolívia está virando um centro importante, de novo, de gás, petróleo, lítio e outros minerais. Então, um país mineral, de riquezas minerais, muita gente quer comandar para fazer bazar e tentar ganhar dinheiro com isso.